Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal do TV Comep. Meu nome é Mário, estarei trazendo a lição de número 7 para vocês, que está na revista Ensinando as Nações Jovens, e vamos falar acerca do texto de Apocalipse 3, que é uma carta escrita pelo apóstolo João, com ordens de Jesus Cristo para 7 igrejas. No caso do Apocalipse capítulo 3, vai se referir a Sardes, né? A igreja que se localizava na cidade de Sardes, do verso 1 ao verso 6. Eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus de Anápolis, aqui do Residencial Morumbi. E eu fui convidado pelo Natanael e Everson. Desde já agradeço, a confiança. E gostaria que vocês me acompanhassem com a leitura do texto para a gente entrar nos assuntos principais através do texto. Lembrando que aquele que não é cristão, estiver assistindo o vídeo, aquele que não tem conhecimento teológico em relação às cartas de Apocalipse, ao livro de Apocalipse, que aqui no canal TV Comep tem a primeira lição, ministrada por um pastor. Ele tem um conhecimento teológico, ele vai desmistificar as visões que encontramos aqui dentro do texto, porque o livro ele é escrito com visões presentes, com visões espirituais, com visões futuras. Então, para que você consiga ler e discernir o que é de fato para o momento, o que é de fato para o futuro, em Apocalipse, seria bom ter esse conhecimento. E o pastor da lição 1, que vai tratar acerca do capítulo 1, ele vai esclarecer tudo isso. Então, se você não conhece, seria bom que você assistisse também a primeira lição, que é no caso a dele, a segunda do Natanael e a minha terceira, que vai tratar a respeito de Sardes. Pois bem, vamos dar continuidade aqui no texto para que nós consigamos discutir esse assunto. Diz assim Apocalipse capítulo 3, verso 1. Vamos ler do 1 ao 6. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Bem, esse é o texto de Apocalipse capítulo 3, que se refere, que faz menção, à igreja que estava na cidade de Sardes. Bem, vamos lá então. Vamos entender aqui o que era a cidade de Sardes. A cidade de Sardes era uma cidade situada na Ásia Menor, em que o texto de Apocalipse, no início, vai fazer referência às 7 igrejas colocadas lá. Essas 7 igrejas, elas eram Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a Laodiceia. Bem, as 7 cidades, elas estavam ao derredor da cidade de Sardes. A cidade de Sardes, ela estava praticamente, digamos, centralizada, Então a cidade de Sardes, ela tinha seus benefícios comerciais porque ela estava bem localizada. Para Sardes era um privilégio porque ali eram seus locais de acesso para negociações. Mas não só por isso. Sardes ficava protegida
pelo rio Hermos, né? Tinha Sardes estava no topo de um morro que estava à borda do rio Hermos. Então, Sardes tinha os benefícios naturais da proteção daquele morro. Aquele morro ele era muito íngreme, difícil acesso. Então, Sardes raramente era havia tentativas de saqueamento, de invasão, porque Sardes tinha esse benefício natural. Foi construída nesse morro. Mas Sardes tinha o benefício do rio, o benefício de uma extração de minérios muito grande dentro do seu território, inclusive do ouro, o próprio ouro. Sardes também era produtora, forte produtora de tintas, né? Então Sardes tinha suas riquezas naturais, em que ela podia extrair, desfrutar, e automaticamente, por ser uma cidade situada bem localizada, né, geologicamente falando e geograficamente falando, na verdade, Sardes ela tinha um bom comércio. Então eu acredito que Sardes sempre crescia por causa disso, né? Tinha, claro, toda cidade que cresce tem um esforço, tem uma parte inteligente, mas Sardes tinha esse benefício. Um exemplo hoje é a nossa Amazônia, né? Nossa Amazônia é muito grande e lá tem muitos minérios, tem natureza, né? Tem a fauna, a flora, tá tudo ali dentro. Então, se a gente parar para pensar, é uma riqueza muito grande que o Brasil possui. Pois bem, então Sardes era essa cidade rica, bem localizada, bem organizada, uma cidade bonita, uma cidade muito inteligente. E nós temos as cidades ao redor, né? Éfeso, Esmirna, Laodiceia, enfim. Temos as cidades que de fato tinham os interesses e negociavam em Sardes. Quando Jesus manda o apóstolo João escrever, ele diz assim: "E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve", é uma ordem, escreva ao anjo da igreja que está em Sardes. Por quê? Porque Jesus respeitava não necessariamente que ele respeitava, mas ele sabia do poder, da autoridade do anjo da igreja, né? Porque há uma hierarquia, há uma responsabilidade por parte do anjo da igreja que está em Sardes. Ou seja, Jesus quando ele se referiu ao anjo da igreja, quando ele proferiu essas palavras, é porque ele sabia da responsabilidade que este homem, né, que era o que estava colocado como pastor daquela igreja, tinha. Então ele diz ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve essas palavras, João, escreva. E João escreveu. Enfim, ele diz assim: "Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vive e está morta." É complicado porque o que seria obras vivas em uma igreja e obras mortas, né? Mortas. Porque hoje na nossa realidade, e eu vou te provar que isso não é diferente de Sardes, hoje na nossa realidade, quando a nossa igreja é simples, é pequena, quando a nossa igreja não tem muita projeção, né? Quando ela não está projetada mundo afora, ela é chamada, né? É uma igreja inacessível, inviável para um público maior. É uma igreja muito simples e às vezes a gente fala assim, uma igrejinha, falando nas palavras de uma pessoa que às vezes busca uma igreja para congregar. Não, uma igreja muito simples, uma igreja muito pequena, sem opção, sem ação, eu não vou conseguir pregar, não vai ter lugar para isso, para aquilo. Muitas vezes, nós como seres humanos, nós procuramos igrejas melhores, maiores, né? Sedes ou igrejas que já tem uma projeção social muito grande. E nem sempre essa igreja está viva. Por quê? Porque a igreja de Sardes, ela tinha poder, riqueza, tinha o seu prestígio social, seu prestígio econômico, ela tinha o seu prestígio
político, né, com certeza, porque ela era praticamente uma fortaleza inacessível, inviolável, uma cidade bem organizada. Então, tudo que ela produzia, ela poderia jogar para dentro das suas fortalezas, sem medo, sem necessidade de partilha, de divisão. E quando as pessoas passavam por lá, que eles davam acesso, eles negociavam, colocavam seus preços, e era como se fosse, aos meus olhos, uma cidade turística, né, em que as pessoas tinham prazer de ir, porque hoje, por exemplo, nós vemos pessoas indo sem querer julgar, sem querer dizer que está morto, não, longe de mim, porque no final do nosso vídeo a gente vai esclarecer sobre isso. Mas, por exemplo, pessoas que saem daqui e vão para o Templo de Salomão, outras pessoas que saem daqui e vão conhecer as igrejas, né, que estão em Israel e tudo mais. E muitas vezes toda essa grandiosidade, ela aparenta ter vida, né? Mas de fato o que deveria ter vida seria em nós, né, como igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque Sardes era organizada, Sardes era poderosa. E quando Jesus escreve para o anjo da igreja, é um alerta, né, uma chamada de atenção. E ele diz assim, ele estava dizendo para o anjo da igreja, ele disse assim, eu conheço as suas obras. Mas ele estava dizendo para o anjo como representante da igreja. E automaticamente o anjo da igreja, o pastor, ele desceu, né? Ele trouxe, ele recebeu de Jesus Cristo e ele trouxe para toda a sua igreja. Cristo disse isso para nós, que conhece as nossas obras, que tem fama de que vive, o nosso louvor é o melhor, nossas bandas são as melhores, a nossa assistência social, as nossas organizações têm fama de que vive, mas ele conhece e está morto. Na verdade, Cristo sabia com quem estava falando naquele momento. E eu, de fato, não conheço quem está do outro lado da tela assistindo. Mas eu posso usar a palavra de Cristo, que ela é viva e eficaz. Ela não morre. Eu posso levar essa palavra para você, não como meio de acusação, mas como meio de alerta. De fato, você, como igreja, organismo vivo de Cristo, né? Nós temos de um lado a igreja como organização, a igreja como instituição de um lado, e de outro nós temos a igreja como organismo vivo que está ligado em Cristo na videira verdadeira. Então, se essa instituição um dia deixa de existir, se ela paralisa, se a igreja que você está, ela é desmontada por algum motivo, a igreja CNBJ, a igreja viva que está em Cristo, ela nunca é desligada, porque aquele que está ligado em Cristo, ele sempre tem vida, ele nunca morre, ele não depende de um CNPJ, de uma placa de igreja e de uma organização dessa instituição para viver. Ele está em Cristo, ele tem a vida. Aquele que está em Cristo tem a vida eterna, aquele que tem o Filho de Deus tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, da mesma forma que o pastor da igreja foi acusado, foi confrontado a descer e dizer para a igreja, olha, Cristo manda esse recado para nós, nós temos fama de quem vive, a nossa igreja tem boas ações, todos estão bem alinhados, as pessoas estão bem organizadas, tanto os congressos, quanto os acampamentos, quanto as equipes evangelísticas estão organizadas. Tudo está acontecendo de acordo com o que a instituição organizada criou, está seguindo o fluxo de acordo com o script. O script está certo, mas Cristo está dando alerta que nós temos fama de vida, mas estamos mortos. E aí eu quero trazer isso para nós, baseado nesse texto aqui, porque as nossas igrejas hoje elas são conhecidas, né? Por exemplo, hoje nós temos, hoje não, né? Há muito tempo nós temos a nossa igreja Assembleia de Deus. O Brasil tem as suas Assembleias de Deus. Nós temos a igreja, por exemplo, diante do trono, que quando você vê aquele culto maravilhoso ali, com várias bandeiras de várias nações, então você percebe que é o Evangelho chegando
é a expressão do Evangelho chegando na África, chegando em vários lugares do mundo. Quando você vê a igreja Hillsong, né, fazendo o evangelismo internacional, então acaba que nós temos muitas ações, a nossa igreja como instituição alcançou um prestígio e hoje sai de dentro das nossas igrejas ótimos cantores, pessoas que desbravam o mundo. Nós temos pregadores grandiosos aqui bem próximo em Goiânia. Então a igreja como um corpo organizacional, como organização, ela cresceu, alcançou o espaço dela, ela tem o seu prestígio. Hoje, quando entra um pregador famoso, a mídia ela baixa a cabeça, ela reverencia, mesmo a mídia secular, ela tem essa reverência. Muitas vezes há os seus ataques, mas muitas vezes há uma reverência, porque sabe que faz parte de um corpo organizado. Isso é muito bom, esse organismo vivo, essa organização chamada de igreja, que ela é referencial. Só que muitas vezes nós estamos dentro da igreja, não valorizamos esse benefício ao seu limite, nós supervalorizamos, e aí o que acontece? A intenção do nosso coração, ela desvia, né? Ela perde o rumo. Muitas vezes a intenção inicial, primária da igreja, que é levar o evangelho, que é seguir os passos de Cristo, amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou, ser justo como Ele era justo. Muitas vezes a intenção inicial, que é alcançar, né, a misericórdia dEle e receber dEle a graça, que é o dom da vida eterna, e ser justificado no momento em que nós no momento em que nós decidimos segui-lo, mas de fato antes disso acontece a decisão dele de nos aceitar. É algo, né, subjetivo do ser humano. Então, quando acontece todo esse milagre, toda essa graça na nossa vida, nós temos um propósito inicial, é reverenciá-lo, servi-lo, né? Mesmo que na nossa simplicidade, mesmo que às vezes na nossa ignorância, mas conforme vai passando o tempo, vamos nos organizando, vamos nos tornando exímios pregadores, exímios louvoristas, cantores, pessoas importantes do poder, né? Digamos assim, como poderosos da igreja, e isso vai subindo, não vou dizer que subindo a nossa cabeça, mas numa escala de prioridades, isso vai se colocando como as primeiras, porque o que é íntimo, o que é interno, só eu posso julgar, então deixa isso para lá. Se estiver ruim, se estiver morto, se não há mais vida, eu resolvo depois. O importante é que as pessoas vejam a organização, o importante é que as pessoas vejam que está tudo funcionando normalmente, que o investimento da igreja nesse ministério está valendo a pena. E aí eu alerto você que está aí, internauta, você que está assistindo, eu te alerto. Será que em algum momento da nossa caminhada da fé, nossa jornada, nós não nos igualamos à igreja de Sardes? Será que em algum momento a palavra de Deus não deveria chegar até nós dizendo: olha, Mário, você tem fama de que vive, mas está morto? Isso, igreja, eu não estou dizendo para você, não estou acusando os seus pecados, seus delitos, porque é claro que o pecado, ele gera morte, né? Morte espiritual e muitas vezes até morte física. Mas eu não estou aqui trazendo algo relacionado ao pecado, porque o pecado é triste, o pecado ele é consequência mesmo, ele traz consequências. Mas eu estou trazendo algo muito maior, estou trazendo fazendo uma comparação aqui, trazendo esse exemplo como quem perdeu de fato a vida em Cristo. Quem está na igreja como vivo, está cantando, pregando, mas no seu íntimo não reconhece o senhorio de Jesus Cristo,
no seu íntimo, não consegue se prostrar diante dele. Se prostra publicamente, porque é uma forma de seguir o fluxo natural da doutrina, da religião, da igreja, da organização, mas não se prostra dignamente, não se prostra humildemente diante do Senhor mais. O seu coração não está voltado, pelo contrário, seu coração não bate mais, ele não pulsa, ele está morto. Muitas vezes nós nos encontramos sim nessa condição dentro da igreja, pessoas que passam 10, 20, 30 anos organizando uma igreja. Há pouco tempo eu ouvi uma pessoa dizer, não, mas a fulana de tal, ela faz parte do crescimento dessa igreja. Ela está assim, está desviada, está triste, fulano também está assim, mas eles fazem parte do crescimento dessa igreja. Nós não podemos acusá-los, nós temos que apoiá-los. Sim, com certeza, nós temos que apoiá-los. Mas muitas vezes essas pessoas não morreram por um simples detalhe. Muitas vezes essas pessoas já estavam morrendo porque estavam se preocupando tanto com a igreja como instituição, que isso eu não estou dizendo que é errado, mas eu estou dizendo que na ordem da sua hierarquia, né, isso aí não está acima da necessidade de ser cristão verdadeiro, genuíno, de ser servo de Deus. Isso está um pouco mais embaixo, essa organização, tá? Então, você leva de acordo com as suas forças, mas o fato de servir e seguir a Jesus Cristo, isso tem que ser prioridade na sua vida. Independente se você tem saúde, se você tem carro, se você tem dinheiro, se você tem uma boa colocação dentro da sua organização religiosa, porque senão você se torna como Sardes, buscando a igreja de Sardes provavelmente estava como a cidade de Sardes, se sentindo intocável, inabalável. Quem vai nos acusar? Quem vai nos confrontar? Muitas vezes nós nos sentimos assim, nossa, o nosso grupo de louvor é o melhor, gravamos CD, DVD, nossa assistência social é a melhor. E muitas vezes colocar essa organização no topo da cadeia hierárquica, supervalorizar, e aí a parte que é de fato aquele sangue que corre na sua veia, que é o sangue de Cristo, aí ele começa a ficar lá embaixo. Não, tudo bem, dessa vez eu não vou me derramar no Senhor, porque eu também pequei, eu também estou assim, assado, estou desanimado, eu tenho muitas obrigações, então deixa isso. Aí vai deixando, de repente há uma morte eterna, espiritualmente, há uma morte. Então muitas vezes nós como igreja verdadeira, organismo vivo, muitas vezes nós estamos assim, nós nos encontramos assim. Eu já me encontrei assim, nós temos ultimamente, eu e minha esposa, acompanhado jovens e até mesmo pessoas mais velhas, pessoas de 30, 40 anos de igreja, 30 anos de igreja, que diz que perdeu a vontade, perdeu a alegria. E aí você percebe que às vezes as pessoas perderam a alegria, não foi a alegria do Senhor, foi a alegria da instituição, a alegria do templo, a alegria da organização, porque eles estavam como estava Sardes, né? Se preocupando com coisas terrenas, com a sua própria glória, e acabou entregando o seu coração para essas paixões. E aí Sardes entra, a palavra de Deus explica que Sardes entra num acometimento de pecados desregrados, como se nada importasse para eles. E muitas vezes essas pessoas que estão dentro da instituição, hoje mesmo, nos nossos dias, na igreja contemporânea, muitas vezes elas também entram nesse estado esse estado pecaminoso, de que nada mais importa, porque eu dei a minha vida para a igreja, e às vezes usa isso como motivo de acusação. A igreja me decepcionou, a igreja fez isso, fez aquilo. Mas lembrando, nós precisamos lembrar que a igreja, como organismo, ela erra, ela toma decisões erradas. Como ela acerta muitas vezes, ela tem possibilidade de errar,
de tomar decisões erradas, de fazer julgamentos errados, precipitados. E muitas vezes eu e você, como participantes desse organismo, nós somos feridos, somos marcados, magoados, mas como Igreja de Jesus Cristo, Ele nunca erra. A Igreja de Jesus Cristo, ela é viva. Então, quando Jesus Cristo manda essa carta dura para a igreja de Sardes, essa carta pode até ter doído, mas ele não errou em relação à igreja. Ele não errou. E as pessoas da igreja contemporânea, às vezes elas se dão o direito, muitas vezes se dão o direito de afastar da igreja verdadeira de Cristo. E aí onde nós dizemos assim, olha, se você não concorda com as regras da igreja, se você não se dá mais com o pastor, com o líder fulano de tal, com a visão social da igreja, porque a igreja deve ter uma visão social também. Se você não se dá, busca uma outra igreja, mas continua ouvindo o evangelho, continua sendo uma igreja ligada, porque eu sei que uma pessoa sozinha é muito difícil ela permanecer ligada em Cristo, porque é claro que tem pessoas que conseguem, não vou dizer que não, mas a maioria, 99%, depende de ouvir, de se alimentar. As pessoas precisam receber de Deus a palavra, ver testemunhos para alimentar a sua fé. E muitas vezes, na igreja contemporânea, as pessoas usam os erros da instituição para justificar o seu esfriamento, que na verdade não é um esfriamento, é uma morte espiritual. As pessoas se desligam. Quando você percebe, as pessoas estão vivendo como viveu Sardes, no pecado, dissolutamente. As pessoas não têm freio, Elas acabam fazendo como se jamais tivesse prostrado ao senhorio de Cristo. E muitas vezes também essas pessoas não saem de dentro da instituição, elas ficam como mortos-vivos dentro da igreja, 10, 20, 30 anos mortos-vivos. Há poucos dias eu recebi uma jovem de uma igreja e ela nos procurou e disse, olha, estou vindo com fulano, ciclano, nós decidimos não congregar na nossa igreja já tem um certo tempo e a gente queria visitar a sua igreja. E eu, como um dos líderes, eu disse, bom, fique à vontade, assista o culto, participe do culto de ensino e decida, toma decisão, porque numa igreja não vai ser uma igreja igual à sua, ela tem muitos diferenciais. E de fato a minha preocupação é receber uma pessoa de uma visão teológica muito diferente e ela chegar lá e assustar. Então eu disse, olha, antes de tomar decisão, pode visitar, assista, veja se te interessa. E ela disse, não, mas eu já tomei, já tem um tempo, já não consigo mais estar lá, porque eu já estava morta há muito tempo. Aí eu, como assim? Não, eu cantava, eu tenho agenda até tal mês, se deixar, se eu voltar, eu tenho uma agenda já montada, e aí eu não entro numa igreja sem cantar, porque a minha igreja valoriza muito isso. Se você canta, então tem que cantar todo dia, todo lugar, isso. E eu estava me sentindo vazia, me sentindo usada, como se fosse algo que eu estivesse dando para a igreja e eu não conseguia me encher. Então eu acabei percebendo que essa jovem, ela estava morrendo. Ela estava morrendo porque ela não estava se enchendo de Deus, ela não tinha mais vivência com Cristo. Ela não tinha mais prazer em orar, prazer em falar com Deus, ela não tinha comunhão mais com Cristo, com Deus. O Espírito Santo de Deus, ele estava alertando ela que ela estava no esfriamento. Por quê? Eu não sei se foi cativeiro colocado pela instituição ou se ela mesma entrou nesse estado, a gente não sabe, mas o que nós sabemos é que o Espírito de Deus alertou a ela que algo estava errado. Então ela decidiu tomar as mudanças da vida dela, tomar as rédeas, e hoje ela leva uma vida diferente, para a honra e glória de Deus, porque ela é de Cristo, ela deve viver. Esses jovens, as pessoas que estão ligadas na igreja hoje,
eles precisam ter vida. Não importa se canta, se prega, se faz muita coisa, sempre haverá alguém com dons, sempre haverá alguém com talentos, mas não deve haver pessoas mortas, pessoas como a igreja de Sardes, que tinha fama externa de que vivia, mas estava morto. Hoje nós atendemos pessoas com problema de depressão, pessoas com vontade de suicídio, muitas pessoas, jovens com automutilação, e muitas vezes eles dizem isso: estou com vontade de morrer, estou sem ânimo para nada. E a gente percebe que não é uma morte instantânea, é uma morte que vem acontecendo ao longo dos anos. As pessoas ficam mortos-vivos dentro da igreja por 10, 20, 30 anos. As pessoas que antes eram diáconos, pregavam, muitas vezes se importam tanto com a organização da igreja, querem tanto cumprir uma tabelinha, ir para a igreja, instituição, né? Igreja, organização, como se vai para um shopping, né? Todo domingo eu vou para o shopping passear, vou comer algo diferente, vou ver algo diferente. As pessoas estão indo para a igreja contemporânea para isso, para pegar algo diferente. E na verdade o que Cristo nos propõe é que, se nós estivermos ligados a Ele, né, nós teremos vida eterna. Se nós bebermos da fonte de água dele, nós nunca mais teremos sede. Ele é fonte de água viva. Então, assim, destoa com que a igreja, instituição, às vezes vive. E não é porque a igreja, instituição, está errada, não. É porque nós nos perdemos na nossa intenção, na nossa obsessão de crescer, de ser grande, de ser organizado. Nós acabamos destoando da vontade primária de Cristo, né? Da vontade inicial, de quando Ele nos salva, que a vontade é outra, não é essa. E aí ele diz assim, mas também Sardes tem algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas. Ele sabia que na igreja de Sardes tinha pessoas que não viviam, não estavam mortas, mas de fato estavam vivas. Então tinha dois tipos de pessoas dentro da igreja de Sardes: os mortos e os vivos. Hoje nós percebemos que dentro da igreja nós temos aqueles walking dead, né? As pessoas que passaram a vida inteira fazendo alguma coisa para a igreja, mas aí quando a pessoa abre a boca, quando ele abre o coração, você percebe que ele está morto, né? Que ali a vontade de Cristo não está sendo expressa, exprimida, né? Imprimida. Não imprime a vontade de Cristo, imprime a vontade do homem, a sua vontade própria. Eu venho para a igreja muitas vezes porque eu gosto, porque isso me alegra. Não, tudo bem, isso te alegra, mas a gente queria saber o que te alegra. Não, estar com os irmãos me alegra. Não, estar participando do grupo de louvor me alegra. Mas aí, quando não é possível essa pessoa participar, quando ela não é escalada, quando ela tem seus problemas pessoais e não vai, você percebe que a pessoa vai esfriando. Por quê? Porque ela estava bebendo de uma fonte que não era a fonte de Cristo, era a fonte da instituição, da organização. Ela estava confiando ali na cidade de Sardes, na sua potência, na sua segurança natural e nos seus guerreiros, na sua riqueza. E nós devemos confiar somente em Cristo, na sua bondade, na sua graça, no seu amor, porque hoje eu corro o risco de precisar me mudar do país e lá fora eu preciso estar ligado numa outra igreja. E se eu não tiver um púlpito, se eu não tiver uma função religiosa e nenhuma função social, será que eu tenho o direito de entrar na morte? Nessa morte, como diz Cristo para Sardes, né? Por fora pareço viver, mas por dentro morri.
Nós precisamos tomar muito cuidado, porque dentro da igreja tem pessoas, sim, parecendo mortos-vivos, que quando a igreja diz, vamos construir, aí ele constrói, vai para um lado. Agora vamos todos estudar para montar a equipe de louvor. Aí vai todos estudar para montar a equipe de louvor. Agora vamos fazer um curso, aí todos vão fazer um curso. Vamos abrir uma assistência social aqui, aí vai lá todo mundo abrir uma assistência social. Ótimo, né? Se você conseguir fazer isso e estar ligado em Cristo, amém. Mas a primazia é estar vivo em Cristo. Porque às vezes o pastor cai, às vezes ele erra, às vezes ele é acometido de problemas financeiros, psicológicos, de depressão, né? Às vezes as pessoas estão julgando porque estão ligadas na instituição, no anjo da igreja, não esqueceu de estar ligado em Cristo. Cristo é a pessoa principal da igreja, não é o anjo da igreja. E muitas vezes nós nos deparamos com escândalos, principalmente escândalos de pastores, que às vezes cai, né, no pecado e muda a sua conduta, a sua vida, e acaba escandalizando a igreja, né? A igreja instituição. A igreja de Cristo também ela é entristecida. Mas será que eu e você, quando nos escandalizamos, quando damos lugar à tristeza por causa da queda do homem, será que eu e você estamos ligados de fato no lugar certo, na fonte de água viva certa? Será que quando eu e você abaixamos a cabeça porque a igreja tomou decisões, porque a igreja não pode liberar o aborto, mas o aborto daquela criança de 10 anos se faz necessário, mas a bancada foi agressiva, mas a bancada evangélica aceitou o aborto daquela criança e não podia? Será que quando a igreja social, organização, CNPJ, será que quando ela se envolve e ela frustra as nossas vontades, os nossos desejos, será que eu e você ainda continuamos vivos no organismo de Cristo? Na videira verdadeira? Será que nós ainda temos prazer? Ou será que nós abaixamos a cabeça? O pastor me tirou do louvor e agora eu não posso cantar, não vou... deu o meu lugar para fulano pregar, porque hoje não sei o quê, e aí tantas coisas dentro da instituição vem tirando a sua alegria e a minha alegria, e aí nós parecemos estar vivos por fora, seguimos o fluxo, né, como os mortos-vivos do Walking Dead, né? Quando você observa, eles estão indo para um lado, todos juntos, e sem expectativa, sem esperança. Aí quando você olha, eles vêm para outro lado porque eles veem uma presa, algo para eles devorar. Aí terminou ali a sua alimentação, aí eles ficam sem sentido, 10, 20, 30 minutos, 1 hora, 1 dia, 2 dias. Eles ficam fedendo no mesmo lugar, eles ficam em pé, sem expectativa nenhuma. Será que eu e você não estamos dentro da igreja esperando por ordens? Agora vamos fazer assistência, agora vamos fazer teologia, agora vamos fazer gincana, vamos fazer acampamento, vamos fazer congresso, agora vamos fazer live. E será que nós não estamos dentro da igreja, mortos-vivos também, fedendo, esperando a ordem do anjo da igreja o tempo todo? Eu te convido a fazer essa reflexão. Cristo diz assim no verso 5: ao que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e de seus anjos. Então, para Cristo aqui há uma grande importância em que nós continuemos ligados nele, e que ele está relatando aqui na carta que tinha pessoas ainda que não tinham manchado as suas vestes, que estavam ainda permanecendo nele, firmes, inabalados. Então eu digo para você, será que eu e você fazemos parte
mortos-vivos dentro da igreja, que vai de um lado para o outro, buscando a sua própria satisfação, sem expectativa de vida, sem amor à obra de Cristo? Ou será que nós estamos com as vestes brancas, ainda intocadas, sem mácula, sem mancha? E eu não estou dizendo isso em relação a pecado, eu estou dizendo isso porque pecados, todos nós pecamos, todos nós estamos sujeitos a ele. Estou dizendo em relação a estar em Cristo de verdade, independente do ciclo em que a igreja toca, né? Se ela toca para a direita, se a banda toca para a esquerda. Não é isso que eu estou alertando. Estou alertando se você está verdadeiramente ligado em Cristo, porque ele diz que de maneira nenhuma riscará o seu nome do livro da vida. Se você faz parte desse povo e ele diz que não vai riscar o seu nome do livro da vida, de fato o seu nome já está escrito, porque só risca o nome no livro da vida se de fato o nome estiver escrito. Não tem como riscar um nome que não está escrito. Então, se o meu nome, o seu nome está escrito no livro da vida, nós precisamos permanecer ligados em Cristo. E ele diz que ele confessará o meu nome e o seu diante do nosso Deus, do Pai dele, do nosso Pai, e diante dos anjos. Olha a importância que ele dá. Imagina você tendo seu nome expressado com prazer por Jesus Cristo. Ele vai confessar o meu e o seu nome. Então, eu finalizo por aqui deixando essa reflexão em relação à carta escrita para Sardes. Não tenha medo se você faz parte de uma Sardes contemporânea. Se você está ouvindo essa palavra, porque Cristo quer falar com você. Se você é líder, é pastor, se você é uma espécie de anjo da igreja, que você verifique aqueles que ainda estão vivos, salve-os, busque-os, estenda a mão, multiplica as palavras de amor, de graça de Jesus, as palavras de justiça dele também, para que as pessoas não se contaminem, tá? Nós corremos o risco dia após dia de ser contaminados, mas ainda há tempo para mim e para você, que estamos dentro de uma igreja, mas que muitas vezes estamos deixando de ser igreja verdadeira. Muitas vezes estamos deixando de ser ligados, né, na fonte de água viva, de beber de Cristo. Estamos bebendo na igreja e instituição. E isso é um engano. Não se mate, não suicide, não deixe de participar verdadeiramente da fonte que jorra vida eterna, que é Jesus Cristo. Eu quero encerrar por aqui. Eu quero agradecer, tá, pelos que assistiram. Faz a sua inscrição aqui no canal, se inscreva, TV Comep, e você vai receber os vídeos toda vez que forem postados. Faça um esforço de acompanhar a lição da revista Ensinando as Nações Jovens, tá? Eu tenho certeza que vai ser edificante. E vamos fazer uma breve oração para agradecer a Deus pela oportunidade. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por nos colocar diante dos seus propósitos, dos seus projetos, Deus. Deus, que o Senhor venha ser exaltado através das nossas vidas. Nós não somos nada, não somos ninguém. Muitas vezes nós somos pecadores a ponto de esquecer, ó Pai, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor deu a vida por nós. Muitas vezes colocamos o nosso orgulho e a nossa vontade e nos desligamos da igreja instituição. Mas eu sei também, Deus, que quando o ser humano, quando as pessoas se desligam da instituição, é porque de fato elas estão tristes, doentes, estão sendo acometidas pelo mal maior, que é essa morte que acometeu Sardes também. Mas, Senhor, nós reconhecemos o seu senhorio, queremos beber da sua fonte de água viva, Pai. Nós sabemos que o local de adoração agora nesse momento é em nós, é aqui dentro, é onde nós estamos, porque o Senhor está conosco, o Senhor se faz presente. Muito obrigado, Senhor. Nós não temos mais confusão de quem é o nosso Deus, quem é a nossa primazia. Nossa primazia é adorar, é exaltar. O Senhor, nosso Salvador, nos alcançou, nos tirou do lago, que estava cheio de lodo, estava sujo, nos tirou da lama, do meio dos porcos e nos trouxe para um império de luz.
Muito obrigado, que a tua igreja permaneça firme e viva, viva em Cristo. Nós te agradecemos. Amém.